Ministério da Economia apresenta projeto para extinguir benefícios da lei do audiovisual. Segundo o site exibidor, abre aspas, na semana passada, o Poder Executivo, por meio do Ministério da Economia, criou o projeto de lei 3.203 de 2021, que prevê a redução de benefícios fiscais em 22,4 bilhões de reais até 2026. A proposta institui o Plano de Redução Gradual de Incentivos e Benefícios Federais de Natureza Tributária e, entre as preposições, prevê a extinção de benefícios ligados à lei do audiovisual. Fecha aspas. Uma dessas propostas do projeto é revogar a redução de 70% do imposto de renda sobre a remessa na compra de obras audiovisuais brasileiras. Desculpa, na verdade, é sobre a remessa na compra de audiovisuais estrangeiras. Tá? O valor esse que é usado justamente para investir em produção de filmes e séries nacionais. Só essa ação especificamente vai retirar 297 milhões de reais do mercado. Além disso, os mecanismos da Recine, que é o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade Cinematográfica, que é destinada à infraestrutura das salas de cinema, não apenas na construção delas, né, mas também na melhoria de salas, muitas delas com foco em inclusão, como construção de rampas para pessoas com deficiências físicas. Eles também vão ser retirados. Isso pegou toda a indústria de surpresa, porque houve a reunião do Conselho Superior de Cinema no início de setembro, que o Ministério da Economia faz parte, e nada sobre isso foi mencionado. Nem mesmo a Ancine foi consultada. Todo o setor só ficou sabendo quando a proposta foi enviada para a Câmara dos Deputados. Vale lembrar que essas ações estão vindo após as produções audiovisuais caírem 16% em 2020, por motivos óbvios, né, de toda essa loucura da pandemia, que foi de 2.900 obras, sendo 1.500 filmes e séries. E desses 1.500, 311 foram financiados por recursos públicos, uma queda de 9% na média anual. E aí, Selby, o que você me diz disso? Não digo, né? Mas eu acho que é assim, eu acho que isso aí faz parte de um... É aquela história, é o projeto que um lado quer melhorar as suas contas, mas vai prejudicar o outro lado, né? Na verdade, isso aí faz parte de um projeto do Ministério da Economia para reduzir os incentivos fiscais, para tentar, então, enfim, mexer na folha do imposto de renda, enfim, para melhorar a arrecadação e não ter tanto gasto. Só que você acaba impactando outros setores, né? Como é o caso aí do setor do audiovisual, setor de cultura e outros setores também, né? Setores importantes da economia que acabam impactados por esse tipo de medida, né? É uma coisa negativa, mas é aquela história que a gente já discutiu aqui várias vezes. Isso aí mexe com a falta de projetos, a falta de discussão que existe nesse governo em relação aos outros setores, né? Infelizmente. É bem complicado isso, porque assim, eu acho sempre engraçado essa questão de redução de gastos, né? Óbvio que o exemplo que eu vou dar agora é muito macro, né? Mas eu sempre falo assim, por exemplo, né, tem problema na Previdência, né? Então vamos, as únicas ações que não só esse governo, tá, mas esse governo em especial, tá, conseguiu jogar do seu pior possível, tomar todas as decisões piores possíveis, né? Mas no momento que você fala em redução, preciso controlar as contas, em nenhum momento é conversado como, ok, vamos pegar as dívidas, vamos cobrar as dívidas de bancos, vamos cobrar dívidas de empresas, de grandes empresas, né? Vamos cobrar a dívida dos grandes bancos, vamos criar uma lei para realmente taxar as igrejas, né? Que tem todas mas aí você também tá querendo Sim, brincar com perigo, claro, lá, né? Claro, exato. Então, assim, esse governo não vai mexer nisso. Com certeza. Mas, assim, tem um monte de coisa que o governo não vai mexer, né? Que como, por exemplo, os partidos políticos também não têm eles não impostos. têm interesse, né? Eles também não Exatamente, têm interesse. Né? Exatamente. Partidos políticos não pagam impostos. Times de futebol também não. Também não. Quer dizer, são as coisas que basicamente mais movimentam dinheiro nesse país e ninguém cobra nada. Você tem eu tô lembrando agora de cabeça, mas quando tinha aquele... Até esqueci o nome do cara, porque eu já quero também tirar da minha mente, mas aquele ministro como é que fala? Que era da agropecuária, né? Que assim, parece que eu estou tirando essas informações da cabeça, poderia depois pegar para ter mais detalhe. Mas antes do governo
desse desgoverno que está agora, de todas as multas aplicadas quando tinha algum tipo de desmatamento, algum tipo de crime ambiental, era na faixa, assim, de todas as multas aplicadas, o governo conseguia realmente arrecadar 10%. É um número ridículo de baixo. Mas você está falando Só do que ministro do Meio Ambiente, né? O meio Salles. ambiente, Da obrigado, Ricardo agropecuária. Salles. Não, desculpa, ele é o ministro da agropecuária, né? Vamos deixar isso muito claro. Né? Porque ele é o ministro do meio ambiente. Tá bom, né? Vamos colocar o lobo para cuidar das galinhas. Super bom, assim, É o ninguém percebeu ministro nada. ruralista. Né? Então, assim, de todo esse processo, com todos os problemas que já tem nos governos anteriores, né? Para quem acha que eu sou, vamos falar assim, porque o Paulo é petista, de maneira alguma. Agora, tem que ser claro, porque se você tem todo um processo de multas ambientais e só consegue cobrar 10%, colocando pouco dinheiro também nas áreas que cuidam de todo esse processo, já é uma vergonha. Aí coloca o ministro da agropecuária e ele fala assim, olha, tudo isso primeiro, esquece as multas e o que era meio que era lei, esquece também, não é mais proibido fazer essas coisas, a gente vai tudo passar, deixa fazer. Né? E o que aconteceu? Eu não lembro agora se foi no ano, acho que foi no ano passado, no começo desse ano, que teve aquelas queimadas absurdas, que isso já vem acontecendo e nesse desgoverno só explodiu isso, usando um termo específico. Né? Então, eu acho muito complicado todo esse processo que tem hoje de literalmente destruir todas as leis com referência a audiovisual, ao cinema, sabe, de fomento de novas séries. Né? Eu acho um absurdo. A gente já está com a Ancine, que está praticamente. Está natimorta, não, ela está em estado de zumbi, ela está catatônica, porque ela não serve para nada nos últimos meses, né, nos últimos anos, pelo menos 2 anos, ela já não serve para nada. E vem com. E assim, não é suficiente. Ela quer pegar e ainda arrancar a perna e o braço do zumbi. Né? Para não dizer que a gente não matou a cultura. Né? Eu acho que a gente também não está sentindo ainda, a gente que eu digo, né, o público, né, que fala assim, mas nós estamos vendo ainda produções brasileiras estreando, né, no cinema, na Netflix, mas isso aí ainda é graças às políticas que existiam de fomento de anos atrás e que eles captaram e conseguiram produzir agora, né? Mas a gente vai ver essa queda, a gente vai começar a ver a partir de 2022, né? Vai ser bem forte. Exatamente. E isso, obviamente, é uma lei que é uma ação que impacta o mercado como um todo. Né? Então a gente não está nem entrando, assim, vai ter impacto em animação, que já era um processo, já era uma fatia super pequena de toda essa parte de fomento? Vai. Porque se só, pelo menos saía 2 animações por ano, não vai sair nenhuma. Né? Porque, obviamente, todos os custos com referência ao live action e o interesse até por plataformas, sejam plataformas de streaming, ou então pelas televisões ainda fechada ou aberta, isso vai dar mais ênfase para o live action, sempre. Mesmo com um efeito especial, alguma coisa que você pode entrar no mérito de animação, né? Mas onde a técnica principal é a animação, tende a zero. Eu só acho um absurdo que, assim, para você ver como tudo é feito por debaixo dos panos. Teve um conselho de cinema no início do mês, o Ministério da Economia não falou nada, deu 5 minutos, eles falaram assim, então vamos reduzir mais ainda. Não avisaram ninguém, não falaram com ninguém, nem avisaram, nem notificaram antes. Simplesmente, com todo o respeito da palavra, mas cagaram para tudo isso. Eu acho isso para mim um absurdo. Foi o que você falou, sabe? Assim, isso vai explodir. Vai ter um impacto muito grande em 2022. Que eu acho que assim, acho que as pessoas elas não entendem que esse impacto não é de curto prazo, ele é um impacto sempre de longo prazo. Então, por exemplo, eu falo pela minha área que é a científica, acadêmica. Os cortes que a gente teve na área, a gente está sentindo, obviamente, mas a gente vai sentir com mais força nos próximos 10 anos. Por quê? Porque a gente tem uma geração mais nova que deveria já ter entrado na pesquisa, que não entrou por conta da falta de verbas. Então, é a mesma coisa no audiovisual. Então, a gente tem essa redução, a gente continua tendo essas produções, mas vai chegar uma hora que a gente vai perceber mesmo que o impacto foi grande, né? Então, aí até ter alguma recuperação, algum novo plano, aí até retomar, aí também vai ter um tempo também que a gente vai ter que aguardar, né? Então, é uma coisa sempre de longo prazo, né? Então, é sempre um perigo quando há esse tipo de corte repentino e quando ele é volumoso, né? Sem dúvida. E isso, obviamente, todas essas ações, o maior impacto mesmo são nas produtoras médias e pequenas. Sim. Porque as produtoras grandes, elas estão super bem. E eu não digo isso como algo
porque elas são culpadas ou têm responsabilidade. Não necessariamente. Não é esse o meu ponto. Né? Meu ponto, na verdade, é porque justamente as médias e as pequenas, que ela tem que brigar por cada produto que elas fazem, as grandes já têm, normalmente, têm contatos e acordos amarrados muito mais fortes com os canais grandes, para manter, porque você mantém o fluxo funcionando sempre. Né? E isso vai dar, obviamente, muito mais força. Como a gente falou no episódio passado, justamente sobre esse consórcio de salas de cinema, primeiro que também já vai impactar o tipo de incentivos fiscais para melhoria e para criação de novas salas. Então, esse consórcio é justamente para poder negociar melhor com os produtores. Né? E com isso, principalmente as plataformas de streaming, que hoje são as produtoras, ganham muito mais força na hora de negociação. O que você vai fazer? Eu quero pagar menos. Você vai fazer o quê? Você vai correr para incentivo fiscal, que agora nem tem mais? Entendeu? Então, cara, o pessoal não entende. Aí se você fala assim, não entende o impacto que isso vai ter a longo prazo, sabe? A gente luta, o mercado luta para ter um pouco mais de força. Na primeira passada de régua, meio que desmonta anos e anos de luta, né? De conseguir direitos, de conseguir uma estrutura, criar uma estrutura para o mercado. E agora a gente tem a consolidação do streaming, né? Que a gente também é uma coisa que também não está regulamentada, né? Os países estão fazendo isso e o Brasil está muito atrasado ainda nessa discussão, né? Outro problema aí que a gente tem pela frente para resolver. Tá tendo uma conversa também sobre aquela questão da cota de tela, né? Que essa parte realmente, nos artigos que eu li sobre isso, eles mencionam isso, mas não entram em detalhe. Então eu não sei se existe alguma coisa sobre isso especificamente nessa proposta de redução também. Porque isso é outra coisa, né? Você pode ver, falaram aqui, as obras que vêm de fora já não vai precisar ter os 70%, que era justamente o dinheiro que entrava para ser reaplicado aqui dentro. Né? Então, assim, eles estão cortando tudo para simplesmente matar a indústria e só continuar importando, trazendo produto de fora por custo baixo. O impacto disso é gigantesco, é isso que eu queria deixar claro. Assim, o impacto disso é gigantesco. Ano que vem tem eleição, e se as pessoas que estão ouvindo isso ainda acham que esse processo que está nesse governo hoje faz sentido, se você trabalha na área e você acha que isso faz sentido, seja você um artista, seja você alguém da área de produção ou dono de produtora, se você acha que está fazendo sentido isso, então você precisa ler um pouco mais, porque eles estão cortando, eles estão realmente, na minha opinião, eles estão matando esse mercado de produção interno. E a gente já vem repetindo há quanto tempo na animação, o quanto a produção está aumentando lá fora. Existe uma necessidade de consumo gigantesca aqui. Eles vão precisar de conteúdo. Onde que eles vão atrás? É isso que eu tenho a dizer sobre isso.